Olá, colegas médicos. É um prazer estar aqui apresentando para vocês o primeiro episódio desse podcast da Prospere, onde a gente traz justamente outros médicos para discutir um pouco mais sobre a questão de carreira, os desafios que a gente enfrenta hoje no mercado de trabalho. E hoje eu estou aqui na presença de dois profissionais, Dr. Pedro, Dra. Caroline. Se apresente um pouco aí para a gente, Dr. Pedro. Conte um pouco mais da história. Obrigado pelo convite, Hugo. Meu nome é Pedro Córdova, eu sou natural de Curitiba, sou médico, minha especialização é em cirurgia plástica, com atuação em foco atual em mama e contorno corporal. Legal. Dra. Caroline? Quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra poder estar aqui com dois profissionais tão especiais. Eu sou médica, sou dermatologista, sou natural de Goiás, atualmente eu atendo em São Paulo. Para mim era um prazer poder dividir aqui esse papo com vocês. Eu fiquei muito feliz desse primeiro episódio justamente porque, assim, juntaram as três áreas que eu acho que mais se comunicam. Igual ano passado eu tive o desafio de pensar no instituto, a clínica. Falei, quais outros profissionais combinam? Quando a gente pensa nessa área da questão de mudança estética, corporal, qualidade de vida, sempre é parte fisiológica, nutrologia, cirurgião plástico e a dermatologia, né? Como que você enxerga isso hoje, Pedro, assim, essa questão da união, a ligação dessas três áreas? Eu acho que ela é essencial, né? Eu converso bastante com as minhas pacientes através de rede social, acho que nossa grande conversa com o público em geral hoje é no Instagram, e você vê uma diferença bem grande de paciente que entende quando você agrega todas essas áreas juntas e o resultado dela de 1, 2 anos depois, e da paciente que ela está completamente alienada, que ela acha que só a medicação vai resolver, que só a cirurgia, só o procedimento estético, e não a integridade de todas as áreas. Né? Legal. E você? Eu acho que uma palavra que resume muito as nossas especialidades é a autoestima, né? Eu falo que a gente não vende o procedimento, a gente vende a autoestima para o paciente. Então, eu acho que cada vez mais elas estão procurando isso, né? Procurando a busca da autoestima, a busca da autoconfiança. Então, por isso que é importante a gente sempre estar em ligação. A nutrologia com sua qualidade de vida, a cirurgia com as cirurgias, né? Que quando a gente oferta para o paciente aquilo que ele procura, eu acho que é um resultado assim impecável, incrível. Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante, porque até um tempo atrás, se a gente pegar assim, a parte mais tradicional da medicina, fala aquela parte mais que da próprio tratamento da doença, tinha muito essa questão assim, né, da estética. E até que ponto a estética, será que é desnecessário, é besteira? Mas, pelo menos na minha especialidade, eu trabalho muito com comportamento. Eu falo, não adianta você saber passar um remédio, passar uma dieta, se o mais importante é você engajar um paciente a entender que é muito mais além daquilo. Ele tem que mudar os hábitos, não adianta fazer uma cirurgia se ele não está disposto a mudar justamente o interno dele, né? Depois acaba se perdendo. E essa mudança, para mim, fez muita diferença. Você percebeu essa mudança no mercado, assim? Como que você vê da questão da estética? Eu acho que eu percebi. Eu vi uma frase esses dias bem bacana que dizia que o médico que vendia um procedimento ou uma medicação sem perguntar para o paciente quais eram os hábitos de vida, quanto ele tomava de água, como é que ele se alimentava, quanto ele se exercitava, ele estava sendo um traficante de remédio, ele não estava sendo um médico. E eu acho que é esse pressuposto que a gente tem que entender. Entender os hábitos do paciente e depois ele mudar. E elas já têm chego hoje, meu público é essencialmente grande parte feminino, né? Você vê elas chegando já, eu quero fazer a cirurgia, mas eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que emagrecer. E não cabe muito ao profissional, eu digo para minhas pacientes, eu não vou julgar aqui o que é bonito ou o que não é. Até porque a gente tem que sempre cuidar com isso aí. Mas elas procuram a gente já sabendo que elas têm que mudar o comportamento. E elas chegando assim para o médico, tanto na minha quanto ou em qualquer outra especialidade, isso já facilita bastante o nosso trabalho. Né? Legal, eu percebo muito essa questão também, que uma característica que eu tenho no meu trabalho é eu passo a responsabilidade para o paciente. Porque geralmente vem a busca num procedimento, quer fazer um implante, quer usar o Ozempic e coloca aquilo ali como crédito. E eu falo, culturalmente a gente já tem essa mania de colocar o crédito em cima de alguma coisa que tomou, quando você tem um resultado a pessoa pergunta o que você está tomando, nunca que dieta que você está seguindo, que hora você está acordando para treinar. Né? E está tendo justamente essa questão de... Eu percebi que o paciente, quando ele entende o que ele tem, ele faz. E até uma característica que eu percebi que juntou muito no nosso trabalho. Então, a gente tem bastante paciente em comum. E é muito essa questão, assim, as pacientes que a gente tem em comum, elas estão uma mudança de cabeça. E isso é muito legal, porque daí a pessoa ela consegue resultado. Porque eu falo, emagrecer um paciente,
2 meses, eu falo, o emagrecimento ele não é fácil, mas ele é simples. Se você parar de comer, você emagrece em 2 meses. A grande questão é, será que você consegue levar aqueles hábitos por muito tempo? Geralmente não consegue. Então, para mim, o mais importante é o que você vai fazer depois. E quando você trabalha a consciência da pessoa, em vez de você falar, seus exames estão bons ou estão ruins, pega essa receita, compra esse remédio, agora você explica, seu exame tem isso. Tá. Então ela sentiu a dor. Depois você fala, eu tenho conhecimento e essa é a solução. Não tem como. Então isso vem até que na própria questão da profissão como médico. Nós que fazemos muitos procedimentos, muitos profissionais sofrem com o quê? Eles indicam um procedimento, mas o paciente não tem um nível de confiança, às vezes, de comprar aquele serviço. A pessoa não sentiu confiança naquilo. E quando você justamente entende, por isso que eu falo, a venda para o médico, às vezes ela é mal vista, porque envolve questão de saúde, sacerdócio. Mas você entende que você vende o sonho da pessoa, que você tem a capacidade de entregar aquilo ali, é sua obrigação fazer isso. Então eu percebo muito essa questão de, é importante você entender a jornada dele. Ele tem a dor, mas ele quer a solução. E não focar no procedimento. Como que você tem visto essa questão de mercado agora que você vê? Vocês dois vieram num crescimento, tanto quanto eu, assim, rápido na profissão. O que você percebe dessa mudança de mercado? Como foi sua jornada? Eu acho que essa história da dor para o médico que está iniciando é importante ele perceber. Acho que você tocou num ponto bem legal. Você vender só o procedimento, você entra como mais um no mercado, né? Se a gente está falando disso para médico em geral, ele entender essa entrega e até unificar essa paciente. Hoje, uma paciente, por exemplo, minha que faz lipoaspiração, ela passa lá pela clínica, eu faço a avaliação, pergunto se ela está fazendo atividade e recomendo que ela aumente aquilo, né? Então, ela passa por uma bioimpedância onde ela está com 30% de gordura. Eu falo, você está aqui, eu vou te jogar para cá, mas você quer ficar assim. Então, você puxa a dor dela e puxa ela para integrar o sistema. E você consegue até manter um acompanhamento a longo prazo. Porque, teoricamente, se eu fiz uma lipoaspiração, em 1 mês ela está lipoaspirada, está cicatrizada, eu ia dar alta para ela. Agora, se eu mantenho essa paciente dentro da minha clínica por 2, 3, 5 meses, porque eu quero ver até onde ela está indo com 6 meses ou com 1 ano, as pacientes que eu tenho integrado junto com o Hugo, que fazem crossfit, que acompanham lá, a gente vê em 1 ano uma mudança de 15, 20% de gordura corporal numa paciente em 1 ano de acompanhamento. E ela continua vindo na tua clínica e marcando você e trazendo para tua amiga que ela ainda fez o procedimento com você, e aquilo tudo vai se juntando, né? Uma frase assim que eu falo muito eu acho que a gente primeiro precisa ter o sucesso do paciente para depois ter o nosso sucesso. E os médicos que estão começando agora, eu acho que eles não conseguem entender isso. Então, a partir do momento que eu entendi isso e que eu levei essa parte de humanização na minha consulta para o paciente, eu comecei a entregar outro resultado. Então, é aquilo, o paciente fideliza com você. Então, ele não vai lá só, no meu caso, não vai lá só fazer um botox. Ele vai lá para fazer uma consulta humanizada. Minha consulta, as meninas, as minhas colaboradoras, elas já sabem, né? Que não é só 40 minutos. Eu tenho consulta de 1h30. Porque, às vezes, a paciente ela não quer ir lá fazer um botox, ela quer conversar. Ela quer que você entenda ela. Ela quer que, muitas vezes, eu falo não para as minhas pacientes de procedimento. Porque eu acho que cada vez mais... Agora eu acho até que mudou, que eu gostei do que você falou. As pessoas estão chegando mais preocupadas, que elas entendem, né? Antigamente eu acho que não tinha. E num futuro, assim, não tão longe assim, elas queriam uma boca muito grande, um mento muito grande. E hoje não, acho que elas estão em busca da naturalização, mas é muito importante essa humanização dentro da consulta, até para o paciente fidelizar com você. Que se for aquele paciente que ele vai, faz só uma cirurgia plástica e volta, você não consegue acompanhar ele. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que isso acaba até sendo frustrante, porque assim, você vê o seu trabalho, faz a cirurgia, que aquela pessoa esteja cada dia melhor, você fala, valeu a pena. Porque na profissão, ok. Eu falo, tem a questão financeira como consequência. Você tem que gostar muito do que você faz. Quando por exemplo, o paciente volta, a gente tem paciente comum, que ela está acompanhando, está cada vez melhor. Cara, isso é muito legal. Você percebe assim, teve a mudança, você percebe que o meu trabalho fez impacto nisso e hoje ela consegue segurar. Daí chega o paciente para mim, eu percebo, eu falo, não faça efeito, não faço o projeto verão. Se for fazer projeto verão, eu prefiro que não comece comigo, porque é frustrante para paciente e para mim. Ok, daqui 2 meses tá bem, tá me marcando, tá feliz, depois teve ganho de peso. Parece que meu trabalho não funcionou. E eu sou muito preocupado com a entrega, como gerar esse resultado. Você falou que questão da humanização, até o dizer não, uma das coisas que eu cuido muito com indicação, que eu falo assim, a nossa indicação como médico, a gente tem uma autoridade muito grande, então a gente tem um respeito.
E o Pedro, por exemplo, foi uma pessoa que eu indico muito fácil, porque o perfil que eu percebi desde o momento que eu te conheci em Balneário foi, se tiver que falar não, você vai falar não. Você não é sobre operar paciente, é justamente sobre ajudar aquela pessoa. Eu tenho uma paciente minha que está torcendo, o sonho dela é baixar o IMC, ela tem muita massa magra, pesada, para conseguir operar com vocês. Ela fala, eu tenho que bater o 26. Eu falo, não, mas você vai conseguir. A gente fala com o Pedro, porque ela tem muita massa. Mas isso eu acho muito legal. Essa questão de não é sobre sair operando todo mundo, mas é entender a pessoa. E como é que foi para vocês começar a dizer não? Porque a gente sai dizendo que tem que aceitar tudo, né? Eu tive essa dificuldade no início. Como é que foi para vocês? Assim, como eu já me formei, eu tenho muito essa parte de entender qual que é o resultado real. Eu entendi o quê? Por exemplo, vou trazer para minha realidade. Eu faço implante hormonal. Eu mostro para o paciente que existe um contexto. Nosso resultado, ele é fruto de o quê? Múltiplas engrenagens que vão se comunicando. Não adianta uma engrenagem estar muito forte e uma está travada. Você quebra o sistema. É até pior, você desequilibra. Então, essa pessoa vem com muito sonho, assim, ó, implante hormonal. Igual eu falo, chip da beleza. Falou essa palavra, eu já fico assim. Por quê? A pessoa vem com muita expectativa de que vou fazer o implante e vou ter o resultado que os outros estão tendo. O meu não veio justamente entender que aquilo ali afetava tanto a paciente quanto o meu trabalho. Então, assim, eu levo muito em consideração qual que é a minha reputação, porque é isso que eu presto todo dia. E quando a paciente chega falando para mim que eu quero chip da beleza, e eu percebo que a expectativa dela tá assim, ela vai fazer um implante, ela acha que ela não precisa fazer dieta, que ela não precisa cuidar, fazer atividade física, eu falo, eu não posso indicar isso para ela. Porque, além de ela não ter resultado, ela vai falar que o meu trabalho não funcionou. Foi a doutora. Gastei, exatamente. Então, quando eu percebi isso, que eu não ajudava ela, mas eu me prejudicava também, achei muito importante. Porque a gente fala assim, não, a gente tem que sempre ajudar o outro. Será que você está ajudando? Você faz? Como foi para você? Eu acho que foi mais ou menos parecido. Eu escutava muito de um professor meu que ele conhecia um cirurgião, era que o cirurgião aprendia a dizer não para o paciente. E na minha área isso é bem difícil. Você vê as histórias tristes da cirurgia plástica, elas sempre são contadas na paciente que não devia ter sido operada, né? Que a cirurgia foi mal planejada, a paciente não estava pronta e aí eu comecei a perceber isso. Hoje eu tenho já um pré-questionário antes da paciente agendar a consulta, onde ela bloqueia ali, né? Com toda essa paciente que está com MC alto ainda, então eu não acho que ela está preparada. Essa paciente hoje a gente encaminha para o Hugo, encaminha para nutricionista. Vamos se preparar melhor. Eu acho que a nossa área de estética ela é a cereja do bolo, né? Sim. Tem que ter um preparatório, tem que ter uma dieta, um exercício físico, o paciente entender ali da fisiologia do organismo dela. E o porquê que em 35 anos ela ficou assim, não em um mês ou 7 horas dentro de um centro cirúrgico a gente vai resolver a vida dela. E a hora que eu entendi isso, eu acho que melhorou a parte do não. Então a paciente, algumas já têm um bloqueio no pré-operatório, onde a gente encaminha, direciona essa paciente para a especialidade que é programar a base dela. E para paciente que vem ainda em consulta, eu já recebi paciente que disse assim, eu menti lá na pré-consulta, eu sei que estou acima do peso. E daí a gente conversa. É a paciente que hoje, incrível, é a paciente que eu mais demoro dentro da minha consulta, é a paciente que eu digo não. Uhum. A paciente que depois de 1h30, às vezes, de conversa, ela chega, e aí? Eu falo, não, e aí não, a gente não vai operar agora. Você vai voltar aqui daqui 2 meses pra gente repetir tua bioimpedância, para eu te reavaliar e a gente vê o que vai fazer. Agora, você não tá pronta, né? Eu tive essa dificuldade também no começo de falar não, porque a gente pensa, né? Eu vou falar não, ela vai procurar o concorrente e vai fazer com outro. Mas aí depois, quando eu fiquei claro que não é sobre o concorrente, sobre mim, ficou tudo mais esclarecido na minha cabeça. Porque a minha paciente, eu já tento trazer nas minhas redes sociais muito sobre isso, sobre a naturalidade, sobre você estar bem, sobre que não é só um procedimento, é uma autoestima, um autocuidado. Então, ela já vem para mim, se ela me conhece pelas redes sociais, mais ou menos já entendendo que eu tenho essa possibilidade de falar não e que eu tenho essa possibilidade também de não fazer o procedimento. Então, elas já sabem que mais a minha linha é mais para naturalidade, né? Eu falo que é realçar a beleza do paciente. Eu falo que eu nem gosto daquela palavra harmonização facial, que eu gosto mais de embelezamento, porque não é só sobre o procedimento. E essa paciente que ela vem querendo saber, fazendo, já chega, tem umas que já chega com a boca, né, do filtro do Instagram. Então, para mim é um pouco mais difícil essa parte da rede social por conta disso. Elas olham no filtro e falam, doutora, eu quero essa boca, eu quero esse malar, olha aqui. Ela faz o antes e depois dela. Ela faz o antes e depois dela mesmo. E aí é aquela paciente que eu sei
que eu vou ter que ficar ali conversando e falando muito para ela, mas a partir do momento que ela entende o que eu tô passando para ela, eu fidelizo essa paciente. Eu acho interessante, igual você falou assim, eu ficava assim porque se eu não indicasse, ela ia pro concorrente. Aí que eu entendo o quê? A importância de você realmente se importar com o paciente. Eu não deixo essa pessoa sair da minha frente se eu explicar o que ela tem. Eu também. Porque se ela sair de mim e buscar outro, é porque ela não entendeu a questão. E eu acho que é muito legal. Eu tenho casos de pacientes, assim, veio de outro estado para fazer o procedimento, achou que ia fazer. Eu falei assim, não tem indicação. Então aquele, Depois ela me indicou um monte de outras pessoas, porque ela ficou até surpresa. Ela consegue o resultado que ela se imaginava, não fez o procedimento que ela achou que era, confiou, e a gratidão dela é muito grande, porque a pessoa já espera o quê? Fazer um procedimento que qualquer pessoa vai fazer em mim. Não é sobre isso. Quando a gente está falando de bons profissionais que realmente se importam com a pessoa, você não vai deixar essa pessoa sair dali sem ela entender, você não vai operar ela, porque aquela paciente que está com, às vezes, muita quantidade de gordura. Eu entendo a lipoaspiração, muitas vezes, como aquele contorno, aquele detalhe, igual você falou, a cereja do bolo. E você deixar ela ir pro concorrente, às vezes, você se realmente importa, não, você tem que, por isso tem essa entrega, e a humanização vem disso, também desse se importar. E a hora que a gente para de perder ela pro concorrente, mesmo que a gente perca, ela vai lá, vai fazer e não vai ficar bom. Para que ela vai falar pra amiga dela, aquele médico tinha dito para não fazer, vai lá que é melhor. Né? Também tem. Eu acho que o melhor é quando o paciente vem de indicação de outro. E eu recebo muitas. Assim, hoje o meu ticket de paciente é aquele paciente que senta em mim e fala assim, doutor, eu vim hoje para você porque minha amiga falou que você não vai fazer tanto procedimento em mim, que eu não vou ficar me descaracterizar, né? Então, eu acho que isso é virada de chave quando a gente entende essa parte de humanização, de entrega. Acho isso muito legal porque quebra o tabu. Vamos pegar a medicina tradicional, a gente está acostumado com o meio acadêmico. A gente já tem aquela questão assim, por exemplo, vamos falar de profissão, resultados. Dinheiro é uma coisa que às vezes é polêmica dentro da medicina. Pessoa vendedora. Quando você entende real impacto sobre uma venda sua, que você entende que talvez vender um procedimento é servir essa pessoa, e você não indicar, e ela, por exemplo, deixar de fazer e ficar feliz por isso, e daí indicar a amiga porque não precisou fazer, você tira aquele peso das costas assim, tá tudo bem vender. Porque você não tá vendendo para pegar o dinheiro dela que você não merece. Eu entendo dinheiro como energia. Você o quê? A pessoa te procurou porque ela busca um resultado com você, você tem o conhecimento e a habilidade que ela precisa para alcançar aquilo lá, ou que não é aquilo que ela precisa, você joga sério porque você realmente quer ajudar ela, e ela, com uma forma de retribuição, ela entrega o quê? Dinheiro, que é o que te permite o quê? Aproveitar com sua família, desfrutar, ter saúde também. Então, acho que essa mudança que está tendo na medicina, eu percebo que é uma transição, porque ainda tem muita resistência. Falando na questão de dinheiro, das pessoas que não concordam, mas que ainda oferecem para todo mundo, eu percebo que está sendo muito legal, está sendo positivo e está mudando muito a cabeça das pessoas. Vocês percebem essa mudança? Eu percebo. Percebo que cada dia está mais, né? Está bem maior. E não é aquilo que eu sempre falo, né? Se o paciente, ele se for para ser seu e ele for conectar com você, ele vai conectar, ele vai gostar de você e ele vai retornar para você. E quando você entrega o resultado, o dinheiro é consequência. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso e trazer isso cada vez mais para a geração que está vindo, para os médicos que estão vindo, porque nós somos educados, né, a não vender. Mas desde que você venda e entrega o resultado que o paciente merece e que ele vai gostar de você, eu acho que é isso que é o importante. Eu concordo. Eu acho que as nossas 3 áreas são áreas um pouquinho diferentes da medicina, onde sempre foi baseado na monetização, né? Claro, a gente continua monetizando, todo mundo procurou uma profissão, aquilo de você falar sobre o dinheiro que o paciente te trouxe, quando ele vem com energia boa, ele vai te dar bons frutos, você vai aproveitar o seu final de semana, você vai fazer uma viagem legal. E as nossas 3 áreas ali, né? A parte de nutrologia, a parte esportiva, dermato, cirurgia plástica, claro, elas trazem um custo maior para o paciente e às vezes é até julgado o próprio paciente no sentido de mas você vai gastar dinheiro com isso? Será que precisa? Não precisa? Cirurgia, colocar um implante de silicone, fazer uma... Para que você vai fazer uma lipo? Tá tão boa, né? Mas quando isso é revertido em autoestima, que eu acho que foi a palavra que você usou, que eu acho que é o que junta as nossas 3 áreas, eu acho que é um bom investimento para o paciente, é um bom retorno para nós e fica bom para todo mundo. Tá mudando muito essa questão da percepção do valor sobre o preço. Porque você fala assim... Primeiro, o médico tem que entender quem é o público dele. Tem aquela questão do médico, eu falo, um pouco antigo, ele quer atender todo mundo. Eu sou um cirurgião plástico, qualquer pessoa que aparecer na minha frente eu atendo. Quando eu falo, você não atende ninguém, na verdade, de verdade.
Porque se você não tem uma postura, se não tem valores que conectam você com o seu paciente, quer dizer que está muito genérico isso. Agora, quando você conecta com essa pessoa, você tem um relacionamento muito bom. E você consegue justamente ter esse relacionamento da venda, como por exemplo assim, o que é caro? Se eu tenho um público, se eu sei precificar meu serviço, uma prótese de silicone, tem um que cobra metade, tem um que cobra o dobro. Mas quem que ele atende? E outra, o que é caro? Será que aquela paciente, quanto custa para ela não ter autoestima? Quanto custa, talvez, né, todo um trauma, uma história que ela tem. E se ela tem aquele dinheiro, o que tem de errado ela investir? Talvez as pessoas se preocupam muito com o dinheiro dos outros que está sendo investido. Tipo, porque ela não tem, talvez se incomoda porque a outra paga. Ninguém é forçado a comprar. Uhum. Então, quando alguém critica, porque faço venda de tratamento, eu nunca forcei ninguém a comprar. Eu dou opção, eu mostro o porquê deveria ou porque não deveria. A pessoa toma a decisão. E eu falo, a minha função não é falar, faça. Eu nunca induzo o paciente a nenhum tratamento. Eu trago conhecimento na mesa, ajudo a decidir. Se ela falar que quer ou que não quer, eu mostro os dois lados. Eu acho que isso tira aquele peso. Sabe? Porque, essa nova medicina, às vezes é questionada. Mas quando você tem seus valores, você sabe muito bem quem você é, isso acaba. Então, é uma das coisas que nós três, nós tivemos um crescimento rápido, assim, de resultados na carreira. E eu acho que tem muito a ver com isso. Eu até queria entender um pouco, Pedro, me conta essa jornada como foi, assim, porque eu sei mais ou menos a questão, por que cirurgia plástica e como foi essa entrada no mercado de trabalho? Eu me formei em 2013 na medicina. Eu fui até Joinville para fazer cirurgia geral, já com o intuito de fazer cirurgia plástica. Na época que eu entrei na medicina, eu gostava de assistir seriado, eu gostava da cirurgia plástica, eu gostava da parte do senso estético ali, e sempre foi algo que eu quis fazer. Não me imaginava dentro da medicina fazendo outra coisa se não fosse a cirurgia plástica. Terminados os 2 anos de cirurgia geral em Joinville, eu comecei a prestar prova. O primeiro ano eu fiquei trabalhando, eu trabalhava no SAMU, trabalhava como plantonista de cirurgia geral e aí fui a Santos para fazer minha parte de cirurgia plástica. Ali foram mais 3 anos, final de semana era dando plantão, etc. A residência de cirurgia plástica parece fácil, mas não é. Todo mundo fala a vida boa da residência de cirurgia plástica. Mas os 2 primeiros anos, principalmente, são muito puxados, e o terceiro também, porque você acaba gerenciando os 2 R-, mais a parte dos ambulatórios, fica tudo a cargo de quem está no último ano ali. E eu prestei minha prova de título 7 dias antes de entrar na pandemia. Eu prestei minha prova de título, comemorei um monte aquele final de semana e a gente já tinha um projeto de vir a Balneário Camboriú para morar aqui. E eu cheguei em Balneário, nossa mudança toda em Santos, lockdown, fechou tudo. A primeira semana eu querendo procurar consultório, eu cheio de energia para começar a trabalhar e centro cirúrgico fechando, os hospitais fechando, hospitais sem medicamento para fazer anestesia. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu me inscrevi num programa Mais Médicos, de novo. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu me formei em medicina em 2013. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu acabei conseguindo Mais Médicos. Do Mais Médicos eu conheci um outro médico que trabalhava num hospital maior ali em Camboriú, que ele me colocou como plantonista de cirurgia geral lá dentro. Lá dentro daí eu conheci um outro cirurgião e a coisa foi andando assim. E eu digo que daí os caminhos a gente nunca entende para onde que eles levam, mas no final, se você fizer o retrospecto, eles acabam levando ali. Se eu não tivesse ido para o Mais Médico, eu não tinha conseguido plantonista, que não tinha me apresentado o dono do hospital, que eu não tinha conseguido uma vaga no centro cirúrgico, e assim a coisa foi andando. Hoje, eu estou entrando no meu 3º ano aqui em Balneário Camboriú, eu tenho uma agenda boa, cheia. Eu fiz uma sociedade com um dos melhores cirurgiões que eu conheço. Eu também sou muito grato pela essa oportunidade que ele me deu ali em Balneário. A gente tem um projeto bem bacana de clínica e de evolução, ele dá curso, etc. E eu acho que o crescimento agora é só exponencial, né? Legal, e eu percebi esse crescimento quando eu te conheci, né? Estava na mesma clínica, eu também estava começando. Falei, eu sou muito sensitivo, e eu conectei contigo. Falei, cara, muita semelhança, assim. E ver esse crescimento seu, acompanhar essa sociedade, mas justamente perceber que ela é resultado do seu esforço também, da sua dedicação, tudo que você entrega. Isso eu acho que é o mais gratificante, a gente perceber que todo o resto é resultado do quê? Do bom trabalho, do bom serviço. E uma coisa até que eu queria entender, porque você falou assim, teve mais médicos e tal. Eu fui uma pessoa que, antes de me formar, eu falei, eu não vou esperar me formar para preparar minha carreira. Eu já organizei, eu formei na sexta, no sábado peguei CRM, no segundo eu estava atendendo, já tinha 3 pacientes. Já tinha preparado o terreno.
o seu parece que foi um pouco diferente. Depois quero entender o seu também, Carol. Você sentiu falta, talvez, de um preparo pré? Você se sentiu meio... Porque, assim, R3 ali. Eu tinha cuidado do R2 e a ansiedade, vou entrar no mercado de trabalho. Você tinha isso? Tinha e não tinha esse preparo. Não tinha alguma coisa que organizasse isso para mim, né? Quando eu cheguei no mercado, eu sabia que eu queria vir a Balneário Camboriú, mas você vem com a cara e com a coragem e a hora que eu chegar lá eu vou ver o que eu vou fazer. E talvez isso tenha feito eu ter que dar uns passos para trás para daí depois começar a andar para frente. Tá errado? Não tá, mas se você prepara o terreno, com certeza o caminho pode ser menos doloroso, né? Você pode ter menos pedras nesse caminho aí. Eu acho que se você tem alguém para ajudar você nesse sentido ou se preparar um pouquinho melhor, é sempre vantajoso. Não é... Eu gosto da história, de como ela foi, eu sinto até orgulho dessa forma, mas realmente, às vezes você pensa se aquilo tivesse sido mais fácil, como é que seria, ou se eu tivesse preparado o terreno melhor. Será que a história seria a mesma? Será que não seria? Se você soubesse o que você sabe hoje, né? O conhecimento, tivesse a técnica, por exemplo, de mercado. Mercado é justamente conhecimento, né? Saber. Então, isso eu acho que veio essa mudança muito grande, que todo mundo está sentindo. E provavelmente você não tinha esse nível de consciência que você não sabia ou não estava preparado. Você achava que era normal, porque ninguém te falava, provavelmente, você tem que se preparar e como se preparar. Provavelmente isso também, né? Não foi uma escolha, não vou me preparar, vou esperar formar. Exato, e daí você às vezes começa a acreditar isso é sorte, mas será que a palavra sorte existe? Eu acho que a minha esposa uma vez usou, eu acho que a palavra sorte é você ter o conhecimento certo e estar na hora certa no lugar certo, estar preparado para aquele momento chegar. Então, o dia que eu conheci o Hugo na clínica, a gente eu já estava com uma bagagem maior, já estava numa clínica maior, a gente se conheceu, deu certo. A hora que eu fui para frente, as coisas foram andando não só pelo quesito sorte também, mas pelo você estar preparado na hora certa. E se você se prepara melhor ali na faculdade, né? Ou você já tem alguém que te traga essa bagagem para você já estar preparado desde o início, desde a formação. Você precisa bater tanto a cabeça com plantão, com isso, com aquilo? Talvez não, né? Eu acho que isso é bem para pensar, principalmente para quem está entrando no mercado, né? Sim. Como você vê isso, Carol? Essa questão de entrar no mercado de trabalho, você que também entrou mais recentemente, assim... Eu acho que não existe certo e errado, né? Às vezes as pessoas falam muito a fórmula do sucesso, a sorte, não existe isso. Eu também tive uma história assim que eu dei muito plantão e muitas pessoas assim, né, o mercado de trabalho, para mim fala assim, é sorte dela, mas ninguém vê os perrengues que a gente passa. Eu precisei dar plantão, até porque eu não sabia o que eu queria. Eu sempre tive essa dificuldade, assim, eu sabia que eu sempre gostei da área da estética, disso, sempre fui muito vaidosa, mas eu ainda estava com a incerteza do que eu ia fazer. Então, eu fui e trabalhei, né, 1 ano para me identificar, e aí foi lá que eu tive a certeza que eu queria a dermatologia. Então, acho que a gente precisa passar por isso, né? Eu fui para São Paulo e mesmo eu atuando na dermatologia, ainda eu não tinha essa estrutura. Talvez, Hugo, eu não tive essa estratégia que você teve. Então, é uma estratégia bem legal. É você confiar no seu caminho e falar, eu vou conseguir e eu vou me sustentar nisso. Então, é bem legal, porque você teve esse pensamento, você já formou, já falando, eu não vou dar plantão. E eu não me dei essa oportunidade. Se eu fosse falar para Carol lá atrás, eu teria feito a mesma coisa que você. Por isso que eu falo que não existe certo e errado. E aí, quando eu entrei fui começar, falei, agora eu vou parar de dar o plantão e vou ficar só na dermato. Veio a pandemia também. Eu tinha acabado de conseguir uma clínica lá em São Paulo. As clínicas fecharam e eu tive que dar plantão na porta de entrada do Covid e eu fiquei desorientada. Falei assim que eu já dei 24 horas de plantão e eu saía chorando, assim. Eu falava, gente, eu não dou conta disso. E aí, cada vez mais, eu sabia que era a área da dermatologia que eu queria ir. Eu falava assim, eu não gosto disso aqui, eu não quero isso aqui. E eu falava que o dinheiro vinha do plantão, mas parece que ele saía, assim. Porque eu não sabia aproveitar isso, né? Porque não era a energia que eu queria colocar. Mas para mim foi principal, assim, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Mas se eu pudesse falar para a Carol de trás, eu faria o que você tinha feito. Mas é isso que eu falo, não existe certo e errado, né? Então, existe muito foco, muita determinação e muita coragem. E aí, quando eu precisei falar, agora eu vou parar de dar o plantão, e eu consegui
um plantão muito bom em São Paulo, que era CLT, carteira assinada, eu trabalhava no posto de saúde. Então, só na época da pandemia, que aí não foi consulta agendada, que tinha que atender o Covid, e eu atendia dermatoclínica lá também, então eu dava conta. E era um dinheiro, assim, perante outros plantões que tinha em São Paulo, era um dinheiro muito bom. Mas aí eu falei, tchau, eu vou focar só na dermatologia, e foi muito melhor, assim, para mim, para minha saúde mental. Até para energia que eu colocava, porque quando eu estava lá no plantão, eu não dava conta de colocar energia na dermatologia, de ir lá fazer as minhas postagens no Instagram, que é algo que eu gosto. Eu estava esgotada. Eu ia chorando e voltava chorando. Eu falava, eu não dou conta disso. E aí, no momento que eu virei a chave, que eu tive a coragem, que eu tive a determinação de falar, eu não vou ter o dinheiro fixo do plantão, mas eu preciso focar na minha carreira, na parte da gestão, na parte do Instagram. E aí eu foquei na minha agenda. E aí foi onde eu foquei no valor do meu paciente, entregar resultado. E aí eu comecei a confiar em mim, confiar no trabalho. É legal, igual assim, fala, realmente um crescimento por questão estratégica, mas fala, estratégia não é uma habilidade, assim, tipo um dom. Eu acho que a questão que eu tenho é sempre entender onde eu quero chegar, ponto. E muitas pessoas, elas vivem um processo. Elas não estão olhando para onde realmente... Ah, não, eu vou formar em cirurgia plástica, dermatologia, porque um dia eu quero estar com uma clínica... Não, eu já olho para onde eu quero chegar e falo, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então eu falei, eu vou entrar no mercado de trabalho ano que vem. Meus professores falam que é o terror, o mercado de trabalho, que a concorrência forma um monte de médicos, todo mundo assustado. Falo, será que é assim mesmo? Advogado tem advogado que prospera. Por que médico não vai prosperar por causa da concorrência? Então é porque está todo mundo muito igual. Então, como você se diferencia? O que faz ter o resultado é o conhecimento. Então, o que essas pessoas que têm o resultado, que estão lá onde eu quero chegar, sabem que eu não sei? Alguma coisa. Eu vou atrás. Aí que você desperta o nível de consciência. Quando você fala o quê? Ah, é marketing, gestão e vendas. Pronto, já sabe o quê. Porque quando você não sabe, quer chegar aqui, mas você não sabe o meio do processo, não entende, você fica sofrendo, você vai bater cabeça. Igual, por que eu não fiz plantão? E era uma meta minha que eu coloquei como objetivo. Eu entendia que o plantão... Eu não queria ser intensivista. Então, assim, não era a área que eu ia atuar. Eu sabia muito bem onde eu queria. Ele me distanciava do meu objetivo. Então, porque o momento que eu estava lá no plantão por dinheiro, porque assim, a pessoa forma, ela quer ganhar o primeiro dinheiro dela, eu olhei assim, já fiquei bons anos aqui sem dinheiro. O que é mais 6 meses sem? Fica quieto. Não vou... Porque depois você pega o plantão, daí você vai lá e se endivida, depois você não pode parar mais de se endividou. Falei, ok, então eu vou usar esse tempo que eu estaria no plantão, cansado, sofrendo, pra quê? Cara, olha o mercado de trabalho que eu tenho que fazer, ó, eu tinha tempo de planejar, estudar o que... Porque a faculdade, infelizmente, a educação no Brasil, ela é muito operacional. Você sai de qualquer curso da faculdade para ser funcionário de alguém. O médico vai trabalhar no hospital, vai trabalhar numa clínica de alguém. Eu só vejo muitos professores. Muitos são assim, não conseguiram ter um desenvolvimento, né, de gestão, de crescimento muito grande na carreira. E muito por causa desse despreparo. E aí que eu falo que entra no nível de consciência. Por isso que, quando eu pensei na Prospere, a empresa, eu falei assim, o objetivo dela é justamente trazer o conhecimento que essa pessoa precisa. Porque eu percebo muitos bons profissionais técnicos perdendo espaço para profissionais que às vezes não têm a mesma capacidade técnica, mas têm habilidade comercial. E o mesmo que eu me preocupo com a paciente de falar assim, olha, você não deve fazer, eu me preocupo com esse médico. Que ele estudou muito, ele tem um currículo excelente, mas ele está se sentindo frustrado porque não consegue ter resultado. Então, acho que a estratégia vem muito disso, essa clareza. E é o que falta a pessoa. Ela faria. Você fez a faculdade, porque sabia onde você ia chegar depois. Só que a gente não consegue saber onde... Se eu quero virar uma médica de sucesso, independente do que é sucesso para você, como que eu chego lá? Eu acho que é esse meio do caminho que falta pra gente. Eu acho que a ideia não é nem dizer, ninguém mais então faz plantão, né? Você pode fazer o plantão, mas será que você precisa fazer 24, 36 horas? Você precisa sair esgotado do plantão, atender mal os últimos pacientes, porque você não está pescando ali de sono, você não aguenta mais fazer aquilo. Você vai fazer um plantão de 8 horas, 3 vezes por semana, e você vai conseguir cuidar do resto da tua carreira, ótimo. Aí, e se você tem alguém, por exemplo, a empresa que você está criando hoje, que vai te encurtar esse caminho, cara, isso é sensacional, porque aí você não precisa morrer aqueles anos de trabalho, de cansaço, de ausência dentro de casa, com filho, muitas vezes alguma coisa assim, e você prospera mais rápido, né? Que na verdade é a ideia de todo mundo. Ninguém quer, eu me formei em medicina porque eu quero ser mais um. Você sempre vai querer ser alguém que prosperou
lá na tua faculdade você pensa, eu quero ser o cardiologista. Você só quer ser o cardiologista ali, que alguém pede um parecer de... Não, você quer ser uma referência, quer ser alguém que ensina, alguém que as pessoas reconhecem teu trabalho. O reconhecimento, ele nutre muito, né? Esses dias eu estava justamente conversando com a pessoa sobre isso. Não existe o certo e o errado. Porque às vezes você não sabe. O caso da Carol, ela não sabia, né, exatamente qual seguir. Tá tudo certo, faz plantão. Nesse tempo você tá pensando. Então não é, não tem que fazer plantão. Tudo tem seu momento. Só que tem que saber o quê? Qual que é o meu atual cenário? Eu acho que falta a pessoa. Igual as pessoas se preparam para residência, médio curso. Elas têm o direcionamento. Porque alguém montou o caminho para encurtar. Então é justamente com esse objetivo que eu venho. Você sabe que você quer passar na residência. Ponto. É o médio curso que te leva muitas vezes, porque ele é diferente do conhecimento acadêmico. O médio curso vem muito mais aquela coisa mais resumida, né? Os cursos pré-residência. Eu acho que então é justamente essa questão. Se alguém te mostra o caminho, você quer seguir. E no final é todo mundo. Toda profissão ela quer prosperar. Eu falo, o médico está tudo bem prosperar na questão financeira. O engenheiro constrói casas, está tudo bem enriquecer. O empresário, e sempre ajudando a pessoa. Eu falo, o sucesso vem quando você faz a mudança na vida de alguém. Construir uma casa, realizar o sonho de alguém. A sua empresa, ela entrega um resultado, além disso, ela emprega outros profissionais. Você tem uma clínica, quantas famílias está ajudando? Então, assim, tá tudo bem fazer parte disso. Eu acho que isso também, essa imagem, assim, de, o dinheiro, tem que ser quebrado. Né? Porque justamente isso faz você ter medo dele e querer se afastar. E tudo que você tem medo, você acaba não traindo. E, na verdade, todo mundo quer ter sucesso. Uma coisa que foi muito engraçada, assim, que quando eu larguei o plantão, que era um salário bom, né, CLT, então, assim, se eu ficasse doente, hoje em dia, se nós ficamos doentes, é complicado. E aí eu ficava, meu Deus, se eu ficar... Minha mãe, né, que vem de uma cultura, assim, que ela falava, você tá louca, Caroline, você vai largar um plantão, minha filha, que você tem uma garantia, que você vai estar lá e, assim, é 12 horas, você descansa 12, volta 12. Eu falava, mas eu não tenho mais energia. Quando eu larguei, aí bateu, eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi, no mês seguinte, foi o mês que eu mais faturei na clínica. Que a minha agenda, assim, veio. Eu lembro que eu agradeci, eu falei, viu, era isso que você faltava coragem, mas também faltava a energia que eu coloquei. A energia que eu colocava na minha agenda, o paciente que eu atendia e indicava outros, a energia das redes sociais, do Instagram, que eu acho que é muito importante. Então, foi isso que foi me ajudando. E nunca depois eu diminuí o meu ticket que eu tinha lá do plantão. E sempre foi mais e mais. Então, por isso que eu falo, se lá atrás eu tivesse tido essa mentalidade e não tivesse tido esse medo, tivesse tido essa coragem que eu tive, talvez tinha prosperado mais. Mas eu precisei passar por isso. Valeu a pena, mas podia ter sido mais fácil. Isso, podia ter sido mais... Mas eu amadureci muito, né? Então, foi onde eu me encontrei. Mas... É legal ver justamente isso aí. Depois você descobriu que essa questão do direcionamento e aquilo ali te impulsionou, por exemplo. Ter a coragem de... Porque o plantão já vem, as pessoas fazem plantão. Quando você falou assim, vou sair, amanhã você dá um jeito. E você faz. Sim. Você vai você não tem ficar com a mão no bolso e falar, agora você vai agir, agora você vai pegar o celular, vai pro Instagram, que eu acho que o Instagram é essencial, porque até o paciente é muito beneficiado com o Instagram. Porque ele, antes de você, ele já sabe se ele gosta de você. Isso eu acho essencial. Aquela coisa de pegar a lista telefônica, encontrar um médico, você vai lá, não conecta. Isso antigamente. Você investe em Instagram? A maior parte das minhas pacientes vem do Instagram, né? Não que elas... Claro, hoje, já com o tempo que a gente está ali em Balneário, muita paciente já vem, minha amiga teve aqui. Mas quando a amiga fala, eu fui no médico, qual que é o Instagram dele? Vou seguir. Eu vou seguir. Daí ela segue e se conecta contigo, né? É o cartão tem um arquétipo de cada um. Então, a paciente que quer o cirurgião mais sério, às vezes ela não vai pegar aquele tipo... E a hora que você já se conectou com a paciente, praticamente ela chega no teu consultório, ela só não vai operar contigo se ou você tratar ela mal ou você dizer não para ela, porque ela não pode, porque ali é o final da história já, né? Eu acho que o Instagram... o começo da consulta tá na hora que ela clicou para te seguir lá. Né? Na hora que ela identifica, né? Isso é muito importante para os dois. Tanto para você, que vai sentir muito mais... Pô, seu trabalho tá rendendo, porque vem pessoas que querem seu serviço, quanto o paciente, que não vai, às vezes, gastar tempo indo em vários profissionais, tem que encontrar a pessoa que ela se identifica. Então ainda tem essa questão, muita gente resistente à rede social. Eu falo, o Instagram, ele é seu amigo pro médico. Se você usa ele na forma de mostrar a sua personalidade, o quê? As pessoas vão conectar com você, se elas te acharem interessante, elas vão ter você. Então, eu tenho características minhas, por exemplo, acordo, vou treinar às 5 horas da manhã, falo toda hora a alimentação correta. A pessoa que me larga, ela não vem em mim. Geralmente ela não quer treinar.
já me filtra. Porque essa pessoa provavelmente não ia seguir o que eu ia falar, não ia ter resultado, ia falar, meu trabalho não dá resultado, ia ficar frustrado. Então, ajuda todo mundo. Uma coisa até que eu queria perguntar pra vocês, como que você via a concorrência? O que concorrência representava pra você? Porque quando você foi sair do plantão ali, já tinha um monte de dermatologista no mercado. Como que era pra você? E depois entender um pouco o Pedro também. No começo, né, que eu até comentei, falei assim, nossa, se eu perder essa paciente, ela vai para a concorrência. Mas depois que eu entendi não olhar para a concorrência e olhar para mim e fazer o meu e acreditar, e igual, isso de você conectar com a paciente e a paciente conectar com você, cada um é único. Parece bobeira, né, quando a gente fala... O médico escuta e fala assim, não olha para a concorrência, olha para você. Quando você olha muito para o que você faz e você acredita no que você não liga para a concorrência. E foi isso que foi a minha, assim, a minha prosperidade, né? Que foi eu não olhar para a concorrência, eu acreditar muito no que eu estava fazendo, no que eu queria, no que, se eu falasse assim, não é só sobre o procedimento. É você. É sobre mim. É sobre eu entregar o resultado para minha paciente. É a paciente saber que ela vai chegar aqui. Tem paciente que chora comigo na consulta. Que elas falam assim, doutora, esses dias eu até trago isso no último podcast que eu fui convidada também para fazer, que eu fiquei assustada que uma paciente, tem 2 semanas, ela sentou na minha frente e ela falou assim, eu vim aqui porque uma amiga minha me indicou você, doutora, e assim, ela falou que você não vai... exagerar, que você não vai vender o que eu não preciso. E eu vim porque minha filha, de 5 anos de idade, me falou que eu estava com rugas. Falou que eu era mais feia que as mães das outras amigas. Nisso ela já começou a chorar. Eu assustei e falei, olha onde a gente... Olha que mundo que a gente tá. Uma criança de 5 anos, gente. Eu, 5 anos, brincava de boneca. Eu não sabia o que era ruga. E uma criança de 5 anos, hoje, ela sabe o que é uma ruga. E ela chegou a esse ponto. E a mãe chegou desesperada. Ela chorava ali na minha frente. Ela falou, só que agora, Carol, eu não vou poder fazer muitos procedimentos. Porque eu tô viajando, eu tô indo pro exterior, vou fazer um trabalho fora. E eu tô com a minha casa arrumando, eu tô com um problema familiar. Então, assim, eu quero que você venha me ajudar com a minha ruga. Ela queria que eu resolvesse a dor daquele paciente. Então, eu acho que é isso. É você acreditar no que você está fazendo. É você conectar com esse paciente. Ela ficou ali 2 horas. Ao ponto da minha agenda ter dado as meninas ter que bater lá. Tipo, doutora... Você percebeu que era importante estar ali. Era importante estar ali. Era importante eu ajudar aquela paciente. Pensa para ela que ali não era só o botox que eu ia fazer. Não era só o procedimento que eu ia entregar para ela. Era o valor, consegue, né? Era o valor que eu ia dar para ela. Pensa para uma mãe, você escutar, sua filha falou com 5 anos de idade que você é mais feia que a mãe de outra amiguinha. Quanto isso não importa? E ela saiu de lá, botox, né, não faz o efeito na hora, demora 72 horas para começar a pegar o efeito. Ela saiu de lá, passou o tempo, chegou uma flor no consultório de agradecimento. Ela falou assim, eu nunca tive isso. Foi entrega. Não é você ser a dermatologista. Eu acho que o mundo hoje, a nossa geração, assim, nós somos jovens e estamos aqui, tipo, às vezes ela fica em busca só da entrega lá do final do mês, né? Da quantia que vai estar lá. Mas e olhar para isso, olhar para a dor do seu paciente, conversar. Então foi muito isso. Quando eu acreditei nisso, precisei fazer muita terapia, olhar para mim, conectar e falar assim, não é sobre a concorrência. Aquele paciente, tem aquele paciente que vem só pelo Instagram. Números, né? E aí você fica olhando para ele. Se ele não conectou com você, ele vai pro concorrente por causa do número, por causa de o que ele passou lá e viu um patrocinado, ou que viu uma influencer olhando para isso, né? E foi lá no seu Instagram. Então, esse paciente, eu falo que ele não é para ser meu. Eu lembro muitas vezes quando as meninas marcavam a consulta e o paciente desmarcava ou chegava e não fazia o procedimento e as funcionárias falavam assim, não, doutora, não é possível, ele não fechou, doutora, não veio, pelo amor de Deus, nós não somos culpadas. E elas ficam tristes, né? Eu vejo isso lá na clínica. E eu falava, não era para ser meu. Então, eu acredito muito nisso. Quando o paciente é para ser seu, quando ele vai conectar com você, quando ele vai acreditar em você, é isso. E você fideliza ele. Aquela questão da identidade que eu falei agora há pouco. Quando você sabe quem é você, seus valores, você vai conectar com a pessoa.
né? Você vai atrair justamente pessoas e você não vai querer atender todo mundo. Aí que entra uma coisa, você percebe que às vezes a concorrência, na verdade, ela é positiva. Porque seu objetivo é ajudar as pessoas. Ponto. Se você não for capaz, tomara que ela encontre a próxima, que seja. Você começa a perceber que o quê? A concorrência é positiva, ela abre capacidade, mercado para que quem não conectou com o Pedro, conecte com o outro. Quem não conectou com a Carolina, conecte com o outro. E que no final ela encontre a solução. Né? E uma pessoa boa que vai justamente ajudar ela. Então você para aquela coisa de eu tenho que atender todo mundo. Não, eu tenho que atender as pessoas que se identificam comigo. E você esquece a concorrência, você foca o quê? Como que eu faço para atrair a pessoa que realmente vai se importar, vai conectar comigo, que eu vou gerar resultado. Porque o resto, espero que elas... Você vai começar até a afastar as pessoas. Daí que você tem coragem de dizer o não. Quando você fala isso, fala não. Você ainda instrui ela, para ela saber procurar o certo, e você fica tranquilo. Acho que aí não tem concorrência. Às vezes eu brinco na rede social, eu falo assim, não tem concorrência. Não é sobre ser snob, prepotente, não. É porque não existe outro Hugo no mercado. Acho que essa é a frase mais mal interpretada que existe, né? Não existe concorrência. E realmente não existe mesmo, porque até o principal concorrente vai ser você mesmo. E quando você tem um bom concorrente, vamos colocar aqui que ele existe, é até melhor para o mercado. Hoje, se eu tiver 7 ótimos cirurgiões em Balneário Camboriú, 7 excelentes, que eu diria até, mas o que você acha dele? Não, ele opera igual ou melhor que eu. É bom, porque, por exemplo, na nossa clínica, nós somos em 2 cirurgiões. A gente planeja ali uma média de 15 a 20 cirurgias por mês para cada cirurgião. Então, uma média de 50 cirurgias, vamos lá colocar no total como uma clínica. A gente vive numa cidade que tem 150 mil habitantes numa macro-região de 1,5 milhão. Eu não dou conta de operar todo mundo. É melhor que o concorrente do lado que vai atender essa paciente que por demanda vai existir, ele faça um bom trabalho, porque ele vai fazer um bom trabalho e todo mundo vai querer fazer aquele procedimento. Porque se todo mundo vai fazer uma lipoaspiração e a lipoaspiração de todo mundo fica ruim, por que a boa paciente vai querer fazer? Vai falar assim, eu não vou fazer esse negócio. Renúvio. Ah, não, o Renuvium ficou ruim em todo mundo. A paciente que seria bom para o Renuvium, ela não vai querer fazer, porque ela viu ruim resultado em todo mundo. Então, teu concorrente ser bom também puxa o mercado para cima. Todo mundo, aí voltando lá para o médico que está começando, todo mundo sendo bom, todo mundo cobra bem, todo mundo vai crescendo e a coisa cresce junto, né? E um vai puxando o outro, né? Sobe a régua e sobe o sarrafo. Todo mundo sobe. E quem ganha no final é o paciente, tá tudo bem, você vai se esforçar mais, vai ter resultado igual. Isso é muito interessante, a questão. Eu, essa semana, escutei, quinta-feira, estava em Balneário atendendo, uma paciente fazendo procedimento, e ela falou, doutor, foi fazer implante hormonal comigo. Ela falou assim, mas conversei com um monte de gente antes, todas as pessoas que eu falei tiveram resultados ruins. Eu falei, talvez é porque não eram para ter feito. E eu percebo muito essa questão no meu dia a dia, que muitas pessoas questionam que outra conhece outra pessoa que inchou, ganhou peso, engordou. Eu falo, é porque não é sobre o implante. O que dá resultado é o contexto. É quando a paciente está começando a perder peso, está começando a ficar flacidez, eu percebo que não só eu consigo ajudar mais. Consulta com o Pedro, olha o Instagram, vê se identifica. É isso. E começa a perceber que quando você sabe da sua identidade, não tem essa parte de concorrência. Daí sim entra a frase, né? Não existe concorrência. Porque daí você está fazendo bem feito para aquele número de pacientes que você consegue atender por mês. Deu o limite que você atende, é bom que o próximo que vai ajudar nessa demanda seja bom também. E daí todo mundo cresce. E daí, você acreditar que não existe concorrência, você consegue focar no seu paciente. Porque se você acreditar que existe concorrência, vai ver o que o outro está fazendo. E o que acontece é que você começa a copiar um padrão do mercado. Quando você vê, você não tem identidade também. Você está fazendo o que os outros estão fazendo, sendo que o que eles estão fazendo talvez você nem sabe o que eles fazem, o público deles talvez é outro. Mas você está copiando uma coisa que não daria certo para você. Daí vem frustração, daí você acha que a culpada é ele, porque ele faz alguma coisa errada. Na verdade... Você está comunicando com o público errado, você não entendeu que tem um público. Na verdade é sobre a pessoa, né? Ela entender que quem eu consigo ajudar. Eu não consigo ajudar todo mundo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É igual você, né? Você atende com outro cirurgião. Eu também atendo com outro dermatologista. Eu acho que a forma de comunicação é completamente... Ele comunica com o público, eu comunico com o outro. É o mesmo nicho, mas o que vai nele, vai gostar dele. O que vai em mim, vai gostar de mim, vai identificar. Então, eu acho que é isso. Então, eu sempre falo para quem pergunta assim, não existe concorrência. Você é único. Eu sou a doutora Carolina, você é o doutor Hugo, o doutor Pedro. Vai entregar o resultado que a paciente quer, ela vai conectar com você. Talvez o que conecta comigo não conecta com o outro. E olha que interessante, se for pensar de forma estratégica de empreendedorismo. É muito bom você ter uma clínica onde você tem 3 ou 4 dermatologistas. Porque se não é você, nem seu outro colega, é o terceiro, ele não está na sua clínica.
Você está perdendo de atender essa pessoa que ela não ia atender, não ia conversar com vocês. Daí você começa a perceber, aí a parte de estratégia de negócio. Por que tem gente que coloca outros? Por que vocês se juntaram? Achei super legal. Um focou em outra coisa, o outro em outra área e tá tudo bem. Vocês se ajudam. Você ajuda, ele te joga um paciente que precisa de você. E é legal. Mas perceber que é aliado. Né? Quando ele me chamou, era assim, eu sou o cirurgião mais famoso de mama aqui, eu vou chamar você e a gente vai virar a clínica mais famosa da região. Exato. E é isso que está acontecendo, né? Então, e isso direciona até para o médico que está se formando, né? Eu tenho muito colega que estudou comigo ali, ou quando começou a residência de plástico de cirurgia geral, eu estava terminando, e daí eles, nossa, Pedro, como é que você cresceu tão rápido? Eu tenho medo, para onde que eu vou? Eu falo assim, cara, vai para onde você quer ser feliz. Ah, eu quero morar em São Paulo. Vai e monta em São Paulo, não precisa ter medo de São Paulo. Quando eu vim a Balneário, eu escutei de outros médicos, você é louco de ir para Balneário Camboriú. Lá você abre a porta para um cirurgião plástico do consultório, porque tem muita gente, não tem hospital. Eu falei, cara, mas meu sonho é morar lá, eu vou ser feliz lá. Aí você começa a construir e daí depositar aquela história de energia onde você quer depositar. Adiantaria eu estar numa cidade que não tem cirurgião plástico, mas eu não queria estar lá? E sonhando eu não ia ser feliz. Minha energia lá ia estar ruim. E sonhando estar em Balneário, vivendo frustrado. Tipo, frustrado. E teria dado certo. E depois eu escutei, hein? Que ela não era para eu vir para cá. Eu também escutei muito de São Paulo, assim, eu escuto diariamente. Nossa, como que você tá? Eu ainda tô na Faria Lima, no Itaim, onde você abre a porta e cai um dermatologista. Mas eu falei, sempre quando eu decidi que eu ia fazer dermatologia, eu falei, eu vou para São Paulo. E eu sempre falo pro Hugo, assim, eu sou desapegada. Então, assim, se precisar ir para São Paulo, eu vou, mas eu vou dar o meu melhor aonde eu estiver. Então, foi isso que eu coloquei na minha cabeça e na minha meta, assim. Então, as pessoas sempre vai ter o julgamento, é igual o sucesso. Sempre o sucesso do outro tem a ver com alguma coisa atrás, né? Nunca sobre você. É sobre, nossa, o Pedro conseguiu estar em destaque. Como que você conseguiu estar em destaque? Porque você foi lá, correu atrás e tentou fazer tudo isso. O Hugo, como que ele conseguiu? Então, as pessoas elas têm que prestar mais atenção nisso. Existe uma jornada. Existe uma jornada, existe uma história, existe a coragem, existe muita determinação e é isso que muita gente não está conseguindo entender, não está conseguindo ir atrás. Então, eu acho que essa empresa que você está abrindo, assim, é muito sobre isso. É sobre a gente entender e poder ajudar. Não entender que o sucesso do outro tem a ver com a pessoa que ele está do lado, tem a ver com alguém. O sucesso tem a ver com você. Pensa, você chegou comemorando o seu título, você teve que voltar para mais médico. Aquilo ali, com certeza, você pensou, meu Deus, o que está sendo da minha vida, né? Tipo, eu acabei de ter um título, tô indo ali buscar. Acabou de começar a pandemia. Não, você foi lá e você foi atrás. Talvez se você não tivesse, igual você falou, não tivesse o mais médico, não tivesse encontrado a pessoa certa no lugar certo, não teria acontecido isso com você, mas a pessoa nunca vê isso. O sucesso, então, eu acho que é isso que a gente tem que conversar, assim, todos os médicos que chegam em mim e perguntam, nossa, como que você... Eu consigo ir lá, batalhando e acreditando, e dando o meu melhor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que falar muito para as pessoas que procuram nós, para as pessoas que que sempre vêm do Instagram. Então, assim, falar sobre isso, acho que é importante. Não tem fórmula mágica, né? Eu gosto muito da história do Hugo, cara. Eu acho sensacional porque ele faz. Parece que a vida dele levou ele para fazer isso, né? A história que ele conta no Instagram de um passado de obesidade e daí aquilo trazer a ele para a parte da nutrologia. Ele fala assim, cara, eu sei como faz. Não tem uma fórmula mágica para um paciente, vai funcionar para todo mundo, mas o teu erro tá aqui, o teu erro tá ali. E daí ele se comunica muito bem. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Hugo foi num cartaz dentro da Wave. E aquilo ali chamou atenção. Eu falei, cara, esse cara tá fazendo diferente. Porque não era o mesmo igual de todo mundo. E daí, por acaso, a gente acabou ainda atendendo a mesma clínica uns meses depois. A gente começou a conversar. E você bate o olho e fala, isso aqui já deu certo, né? Parabéns. Obrigado. Essa questão de identidade, as pessoas têm que valorizar. E é olhar para si. O segredo é você. Se valorize. Entra na mesma questão do emagrecimento, até pro profissional médico. Ele tá, às vezes, achando muito que é sobre onde ele vai fazer, se é na USP ou não. É sobre você. Não é sobre o remédio que a pessoa tomou. Não é sobre o lugar que você está estudando. E a sorte, muitas pessoas acham que é sorte, por exemplo. Porque eu estudei antes. A questão... Na verdade, a sorte, se você pensar que todo momento você está tomando uma decisão, você tomou uma decisão de vir aqui hoje. Pode ser que mude alguma coisa. Também, se não tivesse vindo, talvez mudaria outra coisa.
A sorte talvez ajudaria em um fator, uma decisão. Mas falar que a pessoa tem sorte em todas as decisões que ela toma diariamente para chegar onde ela tá... Vai ter sorte assim, né? É sorte, né? Mas é isso, então. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Eu acho que foi um papo muito legal. Essa união dessas 3 áreas e mudando, vendo essa cabeça de que vocês também... essa conexão que o mercado tem espaço para todo mundo, tá tudo bem. E eu acho que você percebe que os profissionais que mais têm sucesso no mercado são os que mais ajudam os outros e não se importam de vão me copiar e outra coisa. Porque não é sobre isso, entendeu? Você quer ajudar quem tá dando bem. Você não quer ajudar quando você tá incomodado com aquela pessoa, achando que ela tá te passando. Se você sabe quem é você, não tem erro. Então, obrigado aí. Até quiserem deixar uma mensagem aí de despedida, eu pedi vocês aí. Não, eu agradeço, né, o convite. Eu acho que é uma oportunidade, assim, que tem que ter mesmo, né? Nós médicos, é aquilo que eu falei agora. A gente tem que levar sempre para a pessoa que for chegar em nós, perguntar, a gente sempre entregar o melhor. Eu nunca olhei isso como concorrência também. Então, muita gente chega, pergunta dúvida, né, sobre Instagram, sobre a área da gestão. Eu sempre falo, quando eu até tenho uma história assim do marketing, que é uma pessoa que começou comigo, ela começou comigo e aí me ajudou. Hoje eu falo que eu e ela cresceu juntos. E aí todo mundo, Carol, gosto do seu Instagram, gosto da sua comunicação. Você não tem o número, né, de seguidores, que muita gente pergunta, você não tem a quantidade, você não bateu isso de números, mas eu amo o seu Instagram. Eu passei o contato para todos. E hoje ele está com uma agência de marketing. E aí... Quantos estão com ele? 32 médicos depois de mim. Então, assim... Aí muita gente, os outros falavam assim, você não tem medo de passar? Vai ser igual a sua comunicação. E eu olho todos e eu fico feliz pelo resultado deles e não é nenhum igual ao meu. Porque eu sou a Carol, a outra é a outra e a entrega delas é completamente diferente. Talvez ele é bom porque ele consegue extrair das pessoas a capacidade e a habilidade delas, né? Sim, então é sobre a gente acreditar na gente, não olhar para a concorrência. Foca em quem realmente importa. Que é você. O paciente, né? Paciente. Eu acho que é essa mesma mensagem. Para quem está começando ou está com essa dificuldade, entender o público ele tem que se comunicar, a forma como ele vai se comunicar, entender o Instagram como essa ferramenta gigante que a gente tem na mão hoje. Não tem como você negar ou fazer aquele Instagram todo robotizado, né? Entender que ninguém quer seguir uma empresa, eles querem seguir pessoas. Aquele flyer montadinho. A pessoa tem... eu li uma vez que a pessoa tem 3 segundos para ela se interessar pelo que você postou, porque senão o dedinho vai passar para baixo. Uhum. Então você tem que impactá-la de alguma forma e acho que essa comunicação é essencial. Esquecer para a história de concorrência, depositar energia onde você está feliz, onde você quer ser feliz e aí a fórmula mágica vai acontecer independente da forma como ela não tem que existir, né? Ela vai acontecer. Essa questão aí, até para esse profissional que às vezes vai lá e paga alguém para fazer um institucional, o flyer que eu falo, ela está muito presa ao procedimento. Quando você entende, o paciente não quer fazer uma prótese, ela não quer fazer um botox. Ela quer o que aquilo gera. Aí que tá, qual que é o meio do caminho? A ferramenta que vocês, ou o serviço que vocês entregam. Você não tem coragem de fazer um Instagram institucional, flyer, porque você percebe que é relacionamento Instagram, e ninguém tá ali para ver as características da prótese de mama, as características do implante. O que muda na minha vida? O que eu ganho ou o que eu perco fazendo ou não fazendo isso aí. Ponto. Exatamente. É isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Convite. É isso. Obrigado aí. Deixe seu comentário, acompanhe a gente e até a próxima. Valeu.